O sonho do sucesso, para muitos, é o maior sonho da vida, mas o maior erro que podemos cometer é justamente apenas sonhar. Não adianta ficar imaginando coisas que queríamos que fossem reais, imaginando lugares que poderíamos estar, se não começarmos também a caminhar em direção a este sonho. É claro que é importante sonhar, é importante ter o desejo de alcançar, porque as coisas nascem primeiro como um desejo, mas temos que ter a consciência que temos que agir e ir atrás de conquistar nossos objetivos, pois é de meta em meta executada que conseguimos chegar na realização. Eu sou o Christian Egert e bora para mais um vídeo. Galera, primeiramente eu quero pedir desculpas que eu não vou estar talvez olhando diretamente para a câmera, porque eu escrevi aqui o que eu gostaria de falar com vocês e eu vou estar lendo aqui o que eu escrevi, né? Então por isso talvez eu não fique olhando diretamente para a câmera. Então já peço desculpa por isso. E nesse vídeo eu queria falar assim um pouco como era antes. Não vou falar assim de muita coisa, mas de uns 10, 12 anos atrás, que foi quando eu vim morar novamente aqui, na cidade que eu moro atualmente. Eu sou do interior do Espírito Santo, de uma cidade que é uma cidade vizinha já com a cidade de Minas Gerais. A divisa já é bem aqui próxima. Tanto que eu nasci até nessa cidade vizinha. Na época que eu nasci, né, muita gente nasceu lá no hospital dessa cidade vizinha. Eu sempre morei aqui no Espírito Santo. Aliás, sempre não, porque teve um período da minha vida que eu fui morar lá na Bahia. Mas antes de eu ir morar na Bahia, eu morava na zona rural daqui, não morava na cidade mesmo. Quando eu voltei pra cá, eu era bem novo, estava com uns 18 anos, já sabia o que era trabalhar, mas não tinha controle de gastos e nem conhecimento de nada sobre finanças, sobre como controlar o meu dinheiro ou o poder que pode ter o dinheiro se você souber trabalhar com a cabeça. No Brasil, a escola não ensina sobre o dinheiro. E são poucas famílias em que os pais ensinam educação financeira para os seus filhos. Muitas vezes, os próprios pais também não têm muito essa educação financeira e o controle do próprio dinheiro. E, consequentemente, isso é passado para os filhos, muitas vezes de forma automática. Os filhos crescem vendo o agir dos pais e aquilo acaba sendo algo que eles vão levar para a vida. Algo que se aloja ali no subconsciente e vai se repetindo de forma automática. Até que algum dia algum filho de alguma família consegue sair desse ciclo e começa a correr atrás de uma melhoria, de algum aprendizado, de mais conhecimento. Enfim, como eu não tinha nenhum controle, eu era como muitas pessoas são e também muitas outras já foram um dia. Sempre gastava sem pensar no depois. Quando eu voltei a morar aqui, fui para a casa do meu pai e comecei a trabalhar com ele. Ele era pedreiro, então comecei a trabalhar como ajudante. Na época, como ajudante, eu trabalhava de segunda a sexta e era R$ 50 o valor do meu dia, R$ 250 por semana. Como eu morava com meu pai, eu não tinha despesas fixas. Só depois que eu coloquei um internet na época, lá na casa dele, que a mensalidade era R$ 50, um dia de trabalho. Às vezes, comprava alguma coisa assim nas lojas pelo crediário do meu irmão, e aí tinha o valor daquela parcela ali para pagar, mas de resto, o que eu ganhava, eu gastava para me divertir. Eu sempre ia para a rua dar rolê com meus amigos, sempre tinha algum motivo para sair. Ainda mais no fim de semana e quinta-feira, que aqui tem feiras até hoje, nos dias de quinta. Mas para falar a verdade, naquela época a feira era um evento, um monte de gente na rua, tanto na Praça da Feira quanto na Praça do Jardim, que é uma outra praça que tem lá no centro. E a galera ficava ali das duas praças. Sempre tinha uma galera que estava sempre andando de uma praça para outra. Então, a rua era bastante movimentada nos dias de quinta. Hoje eu não tenho assim certeza de como que é mais, se é desse jeito, que para falar a verdade eu nem vou mais lá para dar esse rolê. Então, sempre nos dias de quinta eu estava lá, encontrava os amigos, ia beber umas bebidas alcoólicas para alegrar o rolê, e aí nessa o dinheiro sempre só indo embora. E aí, sem controle de nada, eu trabalhava a semana, recebia geralmente na sexta, gastava aquele dinheiro ali às vezes até no domingo. Tentava segurar um troquinho, né, para quinta-feira, que é o dia da feira, o dia do rolê. Mas apesar de quinta ser o dia do rolê, teve uma época no qual eu saía
todos os dias da semana, de domingo a domingo. Pelo menos eu ia na rua, andava no centro, sempre encontrava algum amigo ali naquela época também que estava por lá. A gente ficava na praça um tempo, muitas vezes nem bebia, mas ficava ali e depois ia embora, muitas vezes tarde da noite. E nesse tempo que eu era desse jeito, eu não tinha mentalidade para nada. Estava indo dormindo para a vida, sem compromisso. Nessa época que eu trabalhava lá com meu pai como ajudante, eu já até parei para pensar. E teve alguns dias que eu acho que meu pai passou foi raiva, porque teve dia que eu não estava valendo nada, não queria trabalhar, estava lá arrastado, porque se eu não fosse trabalhar, não ia ter o dinheiro para gastar. Pelo menos por esse lado, eu nunca pensei em fazer mal a ninguém. Nunca pensei em roubar ou fazer algo do tipo. Eu tinha a consciência de que se eu quisesse dinheiro, eu ia ter que trabalhar. Mas tinha dia que eu não estava querendo nada com nada, que meu pai trabalhava o dia praticamente sozinho, com meu corpo do lado, mas a alma sabe Deus onde que estava, né? Então, eu tive esse período da minha vida, uma parte da vida que até me arrisco a dizer que foi perdida, um tempo que eu não fiz nada que pudesse ter me agregado ou me rendido a algum fruto agora no futuro. Mas por outro lado, talvez esse tempo foi bom também, foi necessário, sendo como uma escola na qual aprendi coisas e tive vivências e uma visão de uma vida que eu não quero estar novamente. Não saber controlar meu dinheiro, o que eu consegui ganhar, gastar de forma não inteligente, viver sem pensar no amanhã. É muito bom sim a gente ter momentos de lazer, de poder relaxar um pouco, curtir um dia de uma maneira legal, sair do hábito, mas não podemos confundir bebedeira diária com diversão de verdade. Hoje, muitas vezes, eu paro e penso: poxa, se antes, em tal época, eu tivesse feito isso, hoje ia estar desse tal jeito. Ou, se eu tivesse começado isso em tal época, hoje já seria bem melhor, eu já estaria bem mais avançado. Coisas que na época eu não pensava, não tinha assim uma consciência de futuro. Pensar que talvez na época eu poderia fazer algo para estar melhor futuramente, melhor hoje. Poderia estar economizando um pouco ao invés de gastar tudo e gastar com coisas que trazem ali aqueles prazeres do momento e depois a vida continua, você fica estagnado, preso naquele circo. E para falar a verdade, foi até um tempo bom assim, vivendo desse jeito. Eu vim pra cá, tava com mais da metade dos 18 anos. E até uns 20 e poucos, eu não tinha assim acordado ainda. Claro que não foi sempre do mesmo jeito. Alguns detalhes mudaram, mas o principal não mudava, que é a mentalidade. Não tinha virado aquela chave de ligar a mente ainda. E voltando lá atrás, no que eu falei, que os pais e a escola não nos dão educação financeira, acredito que se fosse o contrário, a educação financeira fosse um hábito, talvez a minha vida poderia ter sido diferente, esse período que eu relatei. Ou talvez a sua que está vendo o vídeo e só aprendeu algo sobre o dinheiro depois de velho. Não que eu esteja dizendo que a culpa de não ser bem-sucedido hoje foi de outras pessoas que não me ensinaram nada disso. Mas quero dizer que a educação financeira é algo positivo e necessário para todos nós. Não importa o lugar que nascemos ou as condições, a pessoa ter o conhecimento do que é o dinheiro, isso pode fazer diferença na nossa vida, pode fazer diferença na vida da pessoa. Hoje tem gente que tem raiva de rico porque o cara é rico, muitas vezes de um rico que saiu da miséria, construiu aquilo porque correu atrás, porque mudou a mentalidade e as pessoas têm raiva do cara porque ele tem dinheiro. Mas enfim, eu queria relatar isso para vocês. Queria dizer que eu já fui um sem compromisso, que só queria estar em rolê, gastando dinheiro, sonhava em ser rico, mas com aquela riqueza caindo do céu, de mão beijada, achar um gênio da lâmpada e pedir para ele para ser milionário. E a gente sempre tem que tomar cuidado com os que nos rodeia, cuidado com as amizades que temos por perto, ver se o nosso plano de futuro é parecido com o do amigo que está ali tomando uma junto todo dia. Aliás, você já parou para pensar no que você quer para o seu futuro? Onde pretende estar daqui uns 5 ou 10 anos? O que pretende ter conquistado para a sua vida até lá? Já parou e se perguntou isso? E já perguntou para as pessoas do seu círculo de convívio atual sobre o que elas querem para o futuro delas? Isso não quer dizer que as pessoas que você esteja convivendo são pessoas ruins,
Mas tem gente que não quer mudar nada na vida e acha que tá bom do jeito que tá. Só não deixa a vida me levar. E se for isso que elas querem também, tá tudo bem. Mas se não for isso que você quer, você precisa de tomar uma atitude. Mas enfim, esse pouco que eu falei dessa parte da minha vida é passado. Se torna uma parte da minha trajetória de vida, que eu passei até chegar aqui, até alcançar as metas que já alcancei e os lugares que pretendo ainda estar um dia. Graças a Deus eu passei por tudo que passei. Deus sempre esteve comigo. E eu evoluí e continuo evoluindo. Hoje eu estou longe do que eu quero chegar. Mas com certeza eu já estou agora bem mais perto do que eu estava lá naquela época que se passou. Tenho certeza que minha mentalidade vai continuar evoluindo e vou sempre melhorar, dia após dia, mesmo que seja só um pouquinho, para chegar lá no objetivo principal. Os primeiros passos já foram dados e bora com fé, que Deus abençoa quem tem coragem de correr atrás. Quero agradecer agora você que assistiu o vídeo até o final. Convido você a deixar o seu like, a se inscrever no canal para acompanhar a minha trajetória até alcançar a minha liberdade financeira. Bora junto nessa caminhada e te vejo no próximo vídeo.